minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é hora do telejornalismo local com os assuntos do momento cotidiano de Farroupilha em pauta aqui na nossa programação. Os assuntos do nosso dia a dia passam aqui pela entrevista do dia, o telejornalismo local. Vocês nos acompanham aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região de cobertura da NET Claro em Farroupilha. Ainda aqui no Facebook, TV Serra Farroupilha, a nossa página com os conteúdos do dia e também com o programa, com a entrevista do dia na íntegra. Ainda temos o nosso canal no YouTube, então com todos, abarcando todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra. Também tem o nosso Instagram e ainda o nosso site, www.tvserra.tv. É só isso, tvserra.tv. Ali você vai encontrar também as reportagens do dia, as últimas notícias da nossa comunidade e também um streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está ao vivo 24 horas na rede mundial de computadores da nossa página. Então a gente faz tudo para estar sempre junto com todos vocês. Eu peço licença agora durante o período do vídeo para a retirada da máscara. A gente ainda precisa continuar utilizando a máscara, ela nos protege, ela é fundamental, ela ajuda ainda na redução da pandemia. A pandemia já aliviou, não terminou, é diferente, então a gente precisa continuar se cuidando. Quem não se vacinou, faço aqui mais um pequeno pedido, pense novamente, repense talvez se você ainda não se vacinou, porque a vacina ela protege, ela não livra do problema, da doença, mas ela protege muito, ela ajuda muito. Então, pense, repense antes de tomar uma decisão de não vacinar-se. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha para um bate-papo a Rosaura Paraboni. Ela é mãe do único farroupilhense vítima da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Todos devem lembrar daquele dia 27 de janeiro do ano de 2013, quando mais de 240 jovens perderam a vida. Aquela tragédia que abalou o Brasil, que abalou o mundo também e que deixou muitas famílias sequeladas, muitas famílias com dor, com tristeza, porque tiveram filhos que partiram repentinamente, daqui a pouco sem dizer um adeus. Enfim, foram para uma festa e esta festa acabou se tornando talvez o maior pesadelo, a maior tragédia, uma das maiores dores da sociedade brasileira e talvez até, quiçá, mundial. Nós tivemos durante toda a semana passada o julgamento do caso da Boate Kiss no Fórum Central do Estado do Rio Grande do Sul. Foram sucessivos dias de julgamento e o julgamento chegou ao final com a condenação de quatro pessoas. Os dois proprietários da Boate Kiss e também os dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que naquele 27 de janeiro de 2013 animava a festa na Boate Kiss e que acabou depois desencadeando toda aquela tragédia. Por isso convidei hoje a Rosaura Paraboni para estar com a gente aqui nos estúdios também, ouvir mais uma vez a dor de uma mãe, mas enfim, também que ela possa nos ajudar a refletir um pouco sobre como ela, como mãe, viu todo esse julgamento, toda essa situação que ocorreu na última semana. Foi uma condenação à altura, saiu barato demais, como a gente diria. E agora o que vai acontecer? Porque os condenados conseguiram uma liminar impedindo que eles fossem presos. Em outras palavras, até a metade da tarde desta segunda-feira, eles estavam ainda soltos. Rosaura, te agradeço, obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade, se você quiser retirar a máscara, não há problemas. Te cumprimento, seja bem-vinda. Olá, tudo Obrigada. bem? Tudo bem. Na medida do possível, né? Na verdade, fazem 9 anos que a tranquilidade, sei lá eu o que da gente se foi, né? Então, não é fácil. Não é fácil. Como você acompanhou também a semana passada todo esse julgamento,
como mãe, você acompanhou muito pela imprensa. Como é que foi a tua ligação? Você tinha interesse em acompanhar, talvez tinha interesse em não acompanhar? Não, dessa vez, quando aconteceu a tragédia, eu passei não sei, eu acho que um mês mais sem ver nada. Eu não queria ver nada daquilo. Aí depois, lá pela Santa, digo, não, eu preciso ser forte, eu preciso ver, e eu preciso estar ali para... Talvez não fazendo muita coisa, porque quem está longe de Santa Maria hoje não consegue estar tão junto com aquela associação que existe lá e tudo, porque eles viveram esses 9 anos, quase 9 anos, né? Em cima dessa guerra. Estiveram em Porto Alegre todos, eu não tenho condição de fazer isso mais, mas eles estiveram 10 dias em Porto Alegre durante... Acompanhando as sessões lá no Fórum Central do Estado. Sim, eles fizeram uma lotação no ônibus e foram para lá e voltaram ontem, me parece que eles voltaram para Santa Maria, no domingo. Mas se acostumar, a gente não se acostuma, né? Não dá para a gente se acostumar com uma tragédia desse tamanho, né? Sim. E a tua avaliação, o julgamento foi correto, foi na medida certa, foi leve demais, saiu barato para as partes envolvidas? De uma forma geral, qual é a tua leitura? Na verdade, eu assisti tudo, que eu não te respondi, eu assisti tudo pela mídia, né? Mídia, tá. Tudo pela mídia. E eu acho que o julgamento, se fosse cumprido aquilo que foi determinado pelo juiz, né, estaria de bom tamanho. Por que eu digo que não está? Porque eles não foram presos, né? Depois de todo esse tempo... Foram condenados e não estão na cadeia. Não estão presos. Eles têm um habeas corpus preventivo, que quem plantou foi o advogado do SPOR, que era o sócio que lidava diretamente com isso, né? E é isso, a gente vai ter que passar mais um tempo, vai ter que ir para o Supremo, vai ter que ir para não sei aonde. Outras instâncias. Porque aí sim a justiça vai ser feita, completa. Agora foi completa, mas ao mesmo tempo não foi. Faltou. Foram muitos depoimentos que aconteceram, nem contei, mas são uma série de depoimentos que marcaram esses 8, 10 dias do julgamento do caso da Boate Kiss no Fórum Central do Estado do Rio Grande do Sul. Te chamou a atenção talvez algum depoimento de alguém que tenha dado depoimento, que tenha daqui a pouco distorcido com a realidade? Tu sabe que, como eu te disse, eu só vi pela imprensa, né? E os debates dos advogados, toda aquela história aconteceu, sobreviventes também. A gente via aquelas meninas lindas, totalmente com os braços todos queimados. Deformados. Tem uma menina, outro dia, ela falou, ela perdeu uma perna. Então, ela levantou e mostrou a perna mecânica dela. Que ela perdeu em consequência, provavelmente, de queimaduras e coisa assim, né? Então... foi bem coerente a defesa, que a gente já sabia que ia ser assim, né? E as famílias dos falecidos, né? Porque aí é que a coisa pega. Teve depoimentos bastante de sobreviventes, de pais também, né? O seu Flávio. Seu Flávio, que é o presidente da Associação dos Pais das Vítimas da Boate Kiss, né? Ele deu uma entrevista sábado no RBS Notícias também. E eles viveram essa realidade dia a dia, né? Não, essa gente não sossegou enquanto não chegamos a essa parte, né? Direto, né? Com certeza. E foram condenados os dois sócios da Boate Kiss, o Spor, como é que é? O Spor, que na verdade seria o sócio administrador, e também o outro que dizia que era apenas ajudante, mas que também tinha uma composição. É Marques, né? É Marques. Isso. E também foram condenados os dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira, né? Sim. Os julgamentos foram um pouquinho. O Spor, que teve a condenação maior. 22 anos e alguma coisa. 22 anos e 6 meses. E 6 meses. O Hoffman foi 19 anos e 6 meses também. E os dois músicos, o assistente de palco, enfim, seja lá o que for, representantes da banda Gurizada Fandangueira, isso. 18 anos, né? 18 anos. Certo. O que chateia, o que talvez deixa vocês um pouco desconfortável ainda é o fato de que, deu o julgamento, deu a sentença no Fórum do Estado do Rio Grande do Sul e ainda os condenados estão gozando da liberdade. Na verdade, eu digo assim, isso é coisa minha, não tem ligação com a associação, não tem... Eles já ganharam 9 meses de vida, né?
9 anos. 9 anos, sim, 9 anos. Que a gente viveu sofrendo e continua sofrendo. E eles, bem ou mal, embora tenham tido implicações e algumas coisas, sim, eles ganharam 9 anos de vida, né? De sobrevida, para chegar agora com mais de idade a pagar, que é o justo, né? Porque, na verdade, aquela tragédia do dia 27 de janeiro de 2013 é uma tragédia cantada, em outras palavras, anunciada, porque as condições que estavam, aquele espaço da Boate Kiss, não permitiam a realização de eventos lá, não tinha o mínimo de segurança, né? Não tinha nem extintores, tinha um extintor vazio no palco, dizem, né? Então, é uma coisa assim que não dá para entender. Mesmo as condenações deles foram condenações fake, como eu digo, porque isso vai depender de muita coisa que vem atrás também, né? Que vem depois disso. Então, resta torcer, esperar, rezar para que as coisas, a justiça seja feita por inteiro. Agora ela foi uma parte. Foi uma parte. Foi uma parte. Mas a dor continua. Essa não passa. Eu tenho na minha cabeça, assim, são 2 dias de sofrimento, que são o dia 27, que foi o dia que eu soube da morte dele, e depois o dia 28, que foi o ano para se separar dele para sempre, né? Então, esses 2 dias, todos os meses, eles batem em mim e eu não fico legal. Sim. O dia 27 e o dia 28 de cada mês sempre te machucam muito. Sempre. Sim. O dia 27, que foi quando você soube da morte, você estava em Farroupilha? Não. Estava no litoral? Sim, eu estava voltando. No dia 27 eu voltava, sim, lá de Capão. E, na eu verdade, estava na praia também naquela ocasião, naquele final de semana trágico. Sim, sim. Então, a gente estava na praia, ficamos sabendo no caminho. No caminho. Um amigo dele me ligou para mim. É porque a gente já amanheceu naquele dia com as emissoras de televisão falando diretamente da tragédia da Boate Kiss, mas não se sabia. Claro que a senhora sabia também que tinha ocorrido a tragédia, mas ainda não tinha a confirmação do sim, óbito, né? Sim, sim. A gente estava voltando, na verdade, sim, quando as notícias começaram a sair. Aí eu cheguei aqui, 2 e pouco da tarde, e a gente foi para Santa Maria, então. Chegamos lá por volta das 6 horas da tarde, e aí é que começou aquela história. Fomos o caminho todo vendo se a gente tinha alguma notícia de que ele tivesse sobrevivido, alguma coisa, e na verdade não conseguimos nada. Fiquei sabendo praticamente, se eu não me engano, a gente estava a 8 quilômetros de Santa Maria, quando a Jandira Caster, que estava lá... Sim, do Samuel Caster, a mãe do Samuel. Samuel estava junto, exatamente. Sim. Quando ela me ligou, e ela disse que tinha acontecido, que tinham localizado o Ricardo. Foi o Anderson Once que foi reconhecer o corpo. O Anderson também era natural de Farroupilha, né? Sim, ele é daqui. Só que ele tinha recém saído da boate. Ele estava junto. Mas ele tinha saído, e o Samuel e o Bruno não foram, porque estavam em 5, tinham ido em 5 viajar para lá, né? Na verdade, estava quem? O Ricardo, o Samuel, o Bruno, o Anderson... E tem mais um, tinha mais um. Agora tinha perdi. Mais um, sim. Agora perdi ele. Só estava o Ricardo dentro da boate naquele momento. O Thiago Romanha. O Thiago Romanha, exatamente. Não, estavam na boate lá dentro ainda o Thiago e o Ricardo. O Thiago e o Ricardo. O Thiago conseguiu sair. Teve problemas de saúde também, mas ele conseguiu manter a vida, né? Sim, e os outros guris estão super bem também, né? Na verdade, e são muito solidários comigo também, né? Eles vão lá em casa, eles fazem janta, o Samuel faz a janta, e eles vêm para ficar com a gente, porque o vínculo com o Ricardo era muito forte, né? Sim, sim. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a dona Rosaura Paraboni, é a mãe do querido falecido Ricardo Custódio, que foi a vítima, uma das 242 vítimas da tragédia da Boate Kiss, no fatídico 27 de janeiro do ano de 2013. Nós tivemos, então, na semana passada, o julgamento da questão judicial no Fórum Central do Estado do Rio Grande do Sul, impondo a condenação aos 2 proprietários da Boate Kiss e também aos 2 integrantes da banda gurizada fandangueira que estava animando naquela noite a festa lá na Boate Kiss, e as condenações aplicadas variam com detenções, com prisões de 18 até 22 anos e
6 meses, sendo que a condenação maior tem sido aplicada para o Spoiler, que é um dos proprietários da Boate Kiss de Santa Maria. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Tudo para o seu pet a um clique de distância. Confere essa novidade exclusiva que está chegando em Farroupilha. A Lojas Colombo, que tem tudo para a sua casa, agora também tem tudo para o seu pet. São alimentos, roupas, brinquedos, acessórios e medicamentos que você encontra no colombo.com.br. A entrega é em até 1 hora e o frete é gratuito para a cidade. São mais de 1000 itens para o seu pet em até 6 vezes no cartão. Acesse colombo.com.br ou nos chama no WhatsApp e confira. É só na Colombo Pet. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcoin está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. O Mercadão dos Óculos Farroupilha tem tudo o que você quer. Inúmeros modelos de óculos de grau masculinos e femininos,
grande quantidade de modelos de óculos de sol, os lançamentos do momento e as novidades da hora, os melhores preços de Farroupilha e condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento, localização privilegiada e central, bem à mão. Então, venha para o Mercadão dos Óculos e tenha tudo isso e muito mais. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no Calçadão de Farroupilha. A Toque de Classe é a pioneira na cidade na montagem e desmontagem de árvores de Natal. Agende conosco e decore sua casa ou local de trabalho com a nossa linha exclusiva. São árvores natalinas, guirlandas, laços, arranjos, enfeites diversos e muito mais para deixar sua residência ou comércio impecável para o Natal. Confie a Toque de Classe, a decoração natalina e surpreenda-se. Passadas as festas, nossa equipe fará a desmontagem de toda a decoração. Simplifique e viva intensamente a magia do Natal com a linha completa de decoração da Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente ao Banco do Brasil. Fone 3268-1466. Estamos de volta com a nossa entrevista do Dia TV Serra, a nossa TV O Que É Daqui, você vê por aqui no ar sempre pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, nossa gente se vê por aqui. É nossa convidada hoje aqui nos estúdios, a mãe do farroupilhense Ricardo Custódio, vítima da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria há quase 9 anos, 8 anos, já beirando os 9 anos, agora dia 27 de janeiro teremos então 9 anos dessa tragédia, desse dia bastante triste. Nós estamos repercutindo a questão do julgamento então que ocorreu na semana passada na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Rosaura, eu queria te perguntar também, porque a gente viu a condenação, na verdade assim, resumindo tudo, foram 4 condenados só, a detenções, a prisões pela tragédia. Os 2 proprietários da Boate Kiss e também os 2 integrantes da banda gurizada Fandangueira. A pergunta que eu faço, será que não haveria mais gente responsável naquela situação, naquele espaço totalmente inseguro? Com certeza. Começa desde o prefeito, porque ele é a responsável, a autoridade máxima. Ele é o gestor do município, né? Exatamente. E os bombeiros, e todo aquele pessoal que tinha que fazer a vistoria. A fiscalização. A fiscalização daquela boate, que não tinha condições, nenhum tipo de condição ela tinha, e principalmente pela quantidade de pessoas que tinha lá dentro. Eram, né? 1.600 pessoas que estavam lá dentro aproximadamente? Não, é menos, eu não tenho muita certeza, mas deve ser... Ou 600 pessoas, eu não me recordo. Eu acho que são ao todo, entrou em torno de... E agora? Agora fugiu. Mas enfim, tinha bastante gente, mais gente do que o espaço permitido. Tinha superlotação. Tinha superlotação. Tinha. E a falta de extintores, e a falta de tudo isso, que isso caía na cabeça de alguém, né? Alguém era responsável para que isso acontecesse. E não deixar funcionando, porque eu não lembro o ano, mas fazia um bom tempo que eles estavam, me parece que desde 2007, não tenho muita certeza, Leandro, tá? Mas parece que desde 2007, quando eles fizeram aquela reforma, colocaram aquela espuma por causa do barulho que isso circulava. Uma forma de trabalhar a questão da acústica, né? Sim. E aí colocaram... Só que aquela espuma é altamente inflamável. Exatamente, porque foi um fogo. Não é o fogo, é o problema, é o gás que ela libera quando dá combustão, né? Sim, com certeza. Enfim, fizeram uma reforma barata para eles, para continuar ganhando dinheiro. Na verdade, o que girava era em torno de dinheiro. O fato de ter tanta gente lá dentro que não podia estar, e mais as portas fechadas. Inclusive, no próprio, há relatos do momento da tragédia de que os seguranças estavam
segurando as pessoas, impedindo as pessoas de saírem também, né? Para não perder do ponto de vista financeiro, né? Eles tinham medo que o pessoal saísse sem pagar as comandas, né? Isso. Dizem que era isso que aconteceu. E o Spor também disse que estava lá, mas estava do lado de fora também, né? Então, eu fico pensando, o que foi o Ricardo, o que foi o atestado de óbito do Ricardo? É asfixia, né? Ele foi por... Sim. Enfim, os mesmos gases. Aquele gás altamente poluente, né? Diz que é o gás que foi usado nas câmaras de gás da Segunda Guerra Mundial. Então, que eles prenderam toda aquela gente e acabavam morrendo pelos gases. Né? E um em cima do outro, né? Empilhados. Eu acho que tem aquela história do banheiro, que a gente não sabe se é verdade ou não, que tinha uma luz no banheiro e muitos saíram por aquele lado pensando que fosse a saída, né? E aí ficaram encurralados lá. E aí ficaram trancados lá e a espuma... Os médicos dizem, com quem eu converso, que é muito rápido, né? Mas eu não sei até hoje como que o Ricardo morreu. Foi asfixia? Foi. Mas alguém tentou retirar ele de lá, ele ficou lá dentro. A gente não sabe, Sim. né? Foi muita confusão, muita coisa dita que a gente não tem certeza se é verdade, né? Mas basicamente é isso, a ganância deles em ter colocado lá dentro mais gente do que merecia, a espuma que não era adequada, o fogo do artefato pirotécnico que eles tinham. Que a banda utilizou, né? E foi isso que começou o incêndio na espuma, né? Na espuma. Então, a culpa é de uns, a culpa é de outros, a culpa é de muitos que não foram julgados responsáveis. É uma situação assim que a gente nunca imaginou ver, nem saber, né? Sim. E o que dói exatamente é isso. Claro que a condenação, seja lá por tantos anos, não vai repatriar as vidas, não vai trazer as vidas de volta, mas pelo menos é uma forma de que as pessoas que foram irresponsáveis paguem pela sua irresponsabilidade, pelos seus atos. Mas aí se condena se condenam os proprietários da Boate Kiss, se condenam os integrantes da banda gurizada fandangueira e os demais envolvidos, bombeiros, figuras públicas, que tinham que emitir o alvará de funcionalidade do espaço. A fiscalização, ela existia? Ela não existia? A fiscalização do Corpo de Bombeiros? Onde estava o Ministério Público? São perguntas, né? Sim, são coisas que eu me pergunto muitas vezes, já me perguntei muitas vezes também, né? Porque tinha muito mais responsáveis, tinha muito mais gente que tinha que pagar por isso. E aconteceu que eles foram inocentados, né? Então ali ficou uma coisa muito, muito terrível, sabe? E muitas pessoas falaram lá para o pessoal da associação, lá em Santa Maria, que os pais estavam querendo vingança. Não era vingança, era justiça. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Muito diferente. Eu nunca pensei em vingança contra eles, mas eu sempre torci, sempre assisti, sempre ouvi para que eles fossem responsabilizados, né? Que a justiça fosse feita. E não Se fosse uma questão de vingança, os pais tentariam, sei lá, N situações para tirar a vida dos responsáveis. Sim. Não foi isso. Não. Fazer com que os responsáveis sejam punidos pelas suas falhas, né? Nas formas da lei, né? Porque Sim. cada um teria um julgamento diferente, não seria um julgamento de 4, seria um julgamento de sabe-se lá quantas pessoas, né? Só que isso não aconteceu, eles foram sendo liberados, o próprio prefeito de Santa Maria e nas fiscalizações, como tu dizes, tudo isso. Inclusive o prefeito deu depoimento ele foi como uma figura contributiva para o depoimento, né? Sim, sim. Foi bem assim mesmo. Mas passou, né? Passou, as pessoas vão esquecendo e é a gente que fica com a falta, né? É a gente que perdeu lá. Não te parece que foi muito tempo? Eu posso estar fazendo uma pergunta aqui que não tenha nem pé nem cabeça, mas não te parece que não tenha sido muito tempo desde da tragédia até o presente momento? Quase 9 anos, não se demorou demais? Foi necessário toda essa demora ou teve muita forma de travar todo esse processo? Ali houve de tudo, né? Porque o objetivo deles era não ir a julgamento, né? Que fosse também eles tendo uma responsabilização qualquer, né? Uma coisa qualquer ali, e que não chegasse ao julgamento.
O objetivo deles era impedir esse. o máximo possível. Exatamente. Tanto aconteceu com o tal de habeas corpus preventivo, que foi feito pelo advogado do Spor, mas se estendeu para os outros 3. Né? Então, ninguém foi preso em função desse habeas corpus. Né? Talvez esse habeas corpus já estava meio que preparado ainda antes do juiz decretar a sentença, né? Com certeza, já estava tudo pronto, porque eu acho que até os advogados, até as pessoas que lidaram com isso sabiam que não tinha volta. Que era irreversível. Exatamente, que ia até a condenação. Principalmente os que não quiseram mais ser condenados, julgados, aliás, lá em Santa Maria, quiseram levar o júri para Porto Alegre, porque eles diziam que estavam correndo risco de vida. Eles dizendo isso. Imagina a gente como é que sentia isso, né? Então, já estava tudo pronto. Se houvesse a condenação, entra com o habeas corpus e resolve por mais um tempo, quem sabe quanto. Eu espero ainda poder ver isso, sabe? Que ainda veja essa condenação de verdade, essa prisão. Essa condenação finalizada. Sim, com certeza. Passa pelo Supremo, passe pelo Superior Tribunal de Justiça, passe por qualquer lugar. Que termine essa história, que se feche essa porta, pelo menos um pouco na cabeça da gente, porque a falta dos nossos filhos nunca vai ser sanada, a gente vai passar o resto da vida sofrendo por causa disso, mas que eles também vivam, né? Vivam onde eles têm que viver, que é presos, né? Inclusive, quando nós estivemos em não sei se foi, acho que no começo de 2014, que eram feitas vigílias diárias naquela tenda da vigília, nós estivemos lá, eu, essa gurizada toda, minha irmã, meu cunhado, enfim, nós, né, os mais próximos, fazendo a vigília de um dia que eles faziam, né? E naqueles dias nasceu a filha do Spor. E ele dizia que ele estava sofrendo porque ele estava preocupado com o nascimento da filha e coisa assim. Isso girou muito lá por Santa Maria naquele dia, sabe? E aí a gente se perguntava, ok, ele está preocupado com a filha dele. E ele não está preocupado com o que ele fez, com o que ele provocou, que foi aquele maldito artefato pirotécnico lá que criou toda essa situação. Sim. A gente entende. Eu digo sempre assim, não sei se eu sou meio louca, porque eu acho que eu não sou mais muito certa, sabe? Mas a questão, assim, de pensar no coletivo, de pensar na quantidade de pessoas. Nas pessoas, né? E não só no dinheiro. Sim, ali foi isso. Sim, porque, na verdade, tudo foi tudo pelo dinheiro, em outras palavras, foi isso, né? A lotação foi por dinheiro, aquela espuma que era mais barata foi usado. O teu parecer era para que, a tua opinião seria para que o julgamento tivesse ocorrido em Santa Maria e não em Porto Alegre? Sabe que eu não sei, já pensei muito nisso, mas inclusive um dos elementos da banda, ele queria ser julgado em Santa Maria, eu não lembro qual deles, mas um deles, ele queria que o julgamento fosse em Santa Maria. E aí quem encabeçou isso foi o advogado do Spor, né? Sim. E provavelmente o Hoffman já tinha alguém também ali, eu acho que não era o mesmo advogado que defendia os dois, né? Porque como eu te disse, eu vi o que saiu na imprensa. Muita coisa passou, né? Eu vi na Rádio Gaúcha, no dia do julgamento, que foi dado a sentença. Na sentença, eu assisti, ouvi, aliás, pela Rádio Gaúcha, mas é tal história, é uma história que terminou, mas não terminou. Terminou, mas não terminou. Terminou, mas não terminou. Sim. Exatamente. E agora, qual é a tua expectativa também que o mais breve possível se resolva isso nas instâncias superiores, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no STF, que se coloque um ponto final nessa história? Com certeza, eu acho que aí a gente vai chorar e sofrer, mas a gente sabe que, como eu repito, a justiça foi feita. Sim. Porque ele preocupado com o nascimento da filha e a gente lá sofrendo pela morte dos nossos filhos. Então, é uma coisa assim que não tem cabimento, né? Isso não devia nem ter saído em lugar nenhum. Ninguém precisava saber e ouvir isso tudo, sabe? Porque aquilo foi uma dor imensa para mim. Eu não sei se todo mundo lembra, se toda a gurizada que foi para lá comigo ficou sabendo dessa história, mas eu ouvi lá, né? Então, é uma coisa assim que não tem tamanho a comparação que se faz com o nascimento e 242 mortes. Né? Então, isso é bem complicado. Eu parei de chorar, não choro mais tanto, me emociono ainda, mas não sou. Porque eu passei 5, 6 anos que ninguém podia olhar para mim que eu chorava. Porque pode parecer meio louco o que eu vou dizer,
Mas eu não mexi em nenhuma peça do quarto do Ricardo. O que estava lá, quando ele viajou, continua lá até hoje. Nada, você não mexeu em nada? Não mexi em nada, está tudo lá. A cama, as roupas dele? É o quarto dele. Eu troquei a colcha, para não dizer que eu não troquei nada, porque estava meio surrada. E ele tinha trabalhado 1 ano em Fortaleza. E ele tinha ido com toda a roupa de cama, com tudo, que ele estava num apartamento locado pela empresa, que ele trabalhava. Sim. E aí eu troquei a tal de colcha, que estava surrada, e essa colcha veio lá do Ceará. Ele trouxe ela ainda empacotada, porque ele nunca precisou sentir frio, ele dizia, né? Sim. Então eu troquei essa colcha e mais nada. Mais nada, está tudo lá. O resto está tudo lá. Te conforta isso, Rosaura? Não sei, tem gente que diz que eu sou meio doida, né? Mas eu não tenho coragem de mexer naquilo. Parece que ele vai voltar, sabe? Então, tá tudo lá esperando por ele. Sim. Que nunca mais vai voltar. Mas tu não consegue, tu não tens a coragem de chegar e mexer. E como é que é a vida? Porque eu já te fiz essa pergunta, mas como é que é a vida? Você tem um outro filho também, o Luiz Eduardo, é isso? Isso. É o mais novo também, e hoje ele está contigo, Luiz Eduardo. Como é que é? Falta algo na tua vida? Isso deixou um buraco, né? O Luiz Eduardo é super parceiro, ele foi para lá, ele acompanha todas as notícias, Sim. ele tudo. Mas a gente diz que a gente perdeu a alegria, porque o Ricardo era só alegria, né? Sim. Ele entrava correndo, se mudava de roupa ligeiro, ia para academia, sempre a mim. Eu e o Eduardo mais quietos, sempre na nossa, né? Mas ele era a vida em pessoa, né? Sim. E aí o Eduardo disse que a gente perdeu a nossa alegria, né? Ele era a alegria da casa. Inclusive, em muitas ocasiões também no passado, você sempre no dia 28 de janeiro tinha um momento especial de oração na igreja. Foram vários anos fazendo isso, né, Rosaura? Sempre, todos os anos até agora. Todos os anos. E agora planeja também no próximo 27 e 28 de janeiro? Alguma coisa vai acontecer, não sei ainda, porque quem organiza mais do que eu essas coisas é uma amiga dele que trabalhou na Grendene com Sim. ele trabalhou lá, ela também trabalhava. Ela que organiza sempre. Inclusive, anteontem ela esteve lá em casa, Sim. que ela disse que fazia tempo que ela não ia mais me ver por causa da pandemia, né? Aí ela foi lá em casa no sábado de tarde, pra gente falar dele. Bom, quero te deixar as palavras finais, algo mais que você gostaria de deixar para nós aqui, para a comunidade de Farroupilha. Fique à vontade, eu sei que a dor não tem palavras para dimensionar essa dor. Olha, em toda essa história eu tenho que agradecer muito para a Grendene, que a Grendene nos ajudou muito no translado de lá para cá, eles foram sensacionais. Na verdade, quem fez o contato com eles foi a Jandira Caster, que ela estava lá, que eu já falei, né? E ela que organizou tudo, e a cremação dele também não podia ser feita naqueles dias. Tinha que se esperar não sei quantos anos para cremar. E eu me lembro que eu dizia para o Tadeu, eu chorava no telefone, eu dizia para o Tadeu na época ali. O Tadeu Salib dos Santos, que trabalhava na funerária, Isso. Eu dizia, eu não quero que ele seja cremado daqui um dia, daqui 2 dias. Eu quero que ele seja cremado agora, porque eu não vou ter coragem de ver que ele seja enterrado. E aí a minha sobrinha estava lá, e ela conseguiu, tinha um defensor público lá no tal de ginásio, onde o Ricardo foi encontrado, e ela pediu autorização e conseguiu autorização para que a gente cremasse ele no dia 28. Ele foi cremado aqui em Caxias? Foi cremado aqui em Caxias. Sim. E, na verdade, tem muita gente que se lembra da gente, sabe? Então, a gente só tem que agradecer para isso e lamentar que ainda a justiça tenha sido feita pela metade. Mas é agradecer e é rezar para a gente conseguir ficar bem e continuar rezando a nossa missa com o Padre Paulo. E assim a gente vive, né? Mas é um dia após o outro, não tem planejamento para daqui a um mês, sabe? Sim. É um dia após o outro, vivendo ali, né? Vivendo aquela história, vivendo aquela realidade. O coração da mãe lembra dele todos os dias e várias vezes? Todos os dias, várias vezes. Sempre. Eu digo também uma coisa, que eu não quero que ele seja esquecido, sabe? Eu luto para isso. Essa tua entrevista, embora desagradável, aqui comigo chorando, não vai... É lembrar, é ajudar a manter a memória dele viva, né? Porque ele não podia morrer daquele jeito.
Ele não merecia, sabe? Ele era muito bom. Foi vítima da irresponsabilidade. Exatamente. Exatamente por isso. Rosaura, querida, obrigado pela presença aqui. A minha prece, a minha oração também a Deus, independente do credo religioso das pessoas, cada um tem o seu credo religioso, eu sou católico, não tenho medo de assumir isso também, mas a minha prece, a minha oração para que Deus te proteja, Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te ilumine e que a tua missão ainda ela é muito longa em nos trazer esperança, em confortar tantos corações que por qualquer outra situação talvez estão abalados e que tu tens essa experiência também para partilhar. Eu tenho certeza quem nos acompanhou aqui no programa, e pode comentar ali no Facebook também, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar tocadas, porque muitas vezes a gente diz assim, eu não estou bem porque tem isso, porque tem aquilo, porque não sei o quê, porque... Olha a força de uma mãe. Olha a perda que esta mãe teve. E ela está aqui. Com dor, é verdade, mas tocando a vida. Obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.